Torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Fala galera, Vascaína Cruz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de pós-jogo, porque é o que interessa, porque o Vasco acabou de ser eliminado do Cariocão. 2-1 Fluminense em cima do Vasco da Gama. Mas vamos falar aqui desse jogo aqui que foi eletrizante, galera. O Vasco jogou muito bem, o Vasco não foi mal, mas como sempre o que acontece, erros individuais. Filho, infelizmente o inimigo do Vasco é o próprio Vasco da Gama. O Vasco erra muito individualmente, isso custa a classificação do Vasco no Campeonato Carioca. Acontece que o Brenner está conseguindo conquistar a antipatia, a raiva do torcedor vascaíno, porque o Brenner não fez nada a partida inteira, não se ouve falar o nome do Brenner, cara. E o técnico, né, como sempre, demorou a fazer a substituição. O Brenner era para ter sido substituído no início do segundo tempo. No início, porque no primeiro tempo o Brenner não aparece. E aí no segundo tempo o Brenner continua e o Brenner não aparece. E aí, né, temos um pênalti, que eu vou deixar para vocês verem aí, porque eu gravei, né, o pênalti, e o Brenner conseguiu perder o pênalti. E aí, cara, temos também aí algumas falhas do Cauã Barros, que hoje realmente, né, jogou, foi para cima, é aguerrido, mas está tendo algumas falhas assim bizonhas, né, cara? Infelizmente ele me abre, né, as mãos ali. Pênalti claríssimo no segundo tempo, não há que se reclamar, bate na mão do Cauã Barros. Se não bate na mão dele, poderia ter sobrado para o jogador do Fluminense, que já estava em cima do lance também. Então, se não bate na mão do Cauã Barros, poderia ter sobrado. Poderia, não quer dizer que sobraria. Não quer dizer também que o jogador faria o gol. Mas bate na mão do Cauã Barros e a bola vai em outro sentido. Então, pênalti claríssimo, cara. Não tenho o que reclamar. A arbitragem também, ao meu ver, não foi ruim, foi boa, foi tranquila. Né? O árbitro que conseguiu segurar a onda, amarelou um monte de jogadores, tanto do Fluminense quanto do Vasco da Gama. Então, assim, quanto à arbitragem, cara, Vasco e Fluminense não tenho o que reclamar. É o que eu tô falando. O Vasco perdeu, mas perdeu na bola. Não teve ajuda de arbitragem, não teve nada dessas coisas. E outra coisa, né, cara? O Vasco também não jogou mal. O Vasco foi para cima, empatou o jogo, né, estava jogando bem. E aí, né, tivemos um pênalti ao nosso favor e o Brenner não conseguiu converter. Então, como a gente sempre fala, e eu falo aqui no canal, infelizmente, cara, o Vasco ele consegue ter posse de bola, né, maior que os adversários. O Vasco consegue finalizar mais que os adversários. O Vasco consegue ter escanteios mais que os adversários, mas o Vasco infelizmente não consegue colocar a bola para dentro. Não converte tudo isso em gols. E aí sofre quando o time vem para cima. E no segundo tempo, né, praticamente quase para o final do segundo tempo, acho que nos 35 minutos, 38, o Fluminense conseguiu encurralar o Vasco da Gama e o Vasco ficou ali. Foi aonde que ocorreu o cruzamento e aí bateu na mão do Cauã Barros e saiu o gol. O técnico fez as seguintes substituições. A primeira foi o Cuiabano, né, pelo Lucas Piton. O Lucas Piton sai para a entrada do Cuiabano, o Lucas Piton sai por conta de desgaste e sentindo dores nas pernas, né, cãibra. Então, saiu 6 por meia dúzia. Entra, né, o Cuiabano e sai o Lucas Piton. Depois ele faz substituições estratégicas tentando, né, encurralar o Fluminense. E aí sai o Brenner, né, que não apareceu no jogo, não fez nada, e entra o Spinelli, um jogador mais aguerrido. Sai o David e entra também o Nuno Moreira. Sai o Rojas e entra o Adson. E aí o que ele faz? Ele pega o Adson e joga como ponta ofensivo direita. Ele pega o Nuno Moreira e joga no lugar do Rojas para ser o meia de criação. E o Spinelli, né, não temos o que falar, foi para o ataque. E aí depois ele tira o Cauã Barros, o volante, para tentar, né, uma empurrada no Fluminense, né, logo já no finalzinho do segundo tempo, e entra com o Marino Inestrosa para tentar aí uma reação que infelizmente não veio e não conseguiu. O Vasco não conseguiu ser reativo com as substituições, diferente do Fluminense, que faz as substituições pontuais e consegue uma reação, consegue encurralar e empurrar o Vasco para trás, e o Vasco aceita, né, essa situação, e aí da onde sai o segundo gol
do Fluminense. Então, é isso aí, galera. Não tem muito o que falar, não tem muito o que reclamar. Estamos chateados, né? Puto da vida, porque realmente mais uma derrota, né? Agora no Carioca. Fomos desclassificados. O que sobra agora é a tristeza, a revolta, a raiva, tudo misturado. É desse jeito, mas não estou aqui também para ficar falando, xingando todo mundo, nem falando mal de jogador. Ao contrário, como acabei de falar aqui, o Vasco foi bem na partida, conseguiu empatar, estava jogando bem, até os erros individuais começarem a conquistar o campo, né? Então, Cauã Barros aí errando 2 vezes, Brenner errando nos pênaltis. E o melhor da partida para mim foi o Thiago Mendes, né, o craque do jogo, mas na internet o craque do jogo foi o Andrés Gomes. Então é isso aí, galera, tamo junto, salvações vascaínas. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, né? E vamos para a próxima. Agora o Vasco tá de férias aí um tempinho, né? Vai pegar o próximo confronto aí ao Palmeiras, galera, no Brasileirão. Vai, se eu não me engano, pegar o Palmeiras aqui em São Januário, né? E depois pega o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Então é isso aí. Valeu, fui. Pênalti pro Vasco bater. Curioso, hein? Não foi muito parecido com o pênalti do... Acabei de comentar com a Ana. Batida. Ele vinha de 2 jogos no banco de reservas. É o Brenner, a bola, o goleiro Fábio e o gol. Torcida do Fluminense, de frente pro lance apreensiva. Autorizado, o Brenner, bateu! Pegou o Fábio!